Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora uma aula sobre matemática financeira, vendo especificamente o assunto juros simples. Muito embora os juros simples não sejam os principais juros aí utilizados nas operações financeiras, eles são ainda muito utilizados em questões aí, não só do Enem, mas de diversos vestibulares. Beleza? Então, bastante importante para você. Beleza? Vamos começar? Então vem comigo aqui. Pessoal, para entendermos bem o que são os juros simples, primeiramente nós deveremos entender e aprender aí alguns termos que são bastante usuais dentro da matemática financeira. Olha só, imagine a seguinte situação. Você irá fazer uma aplicação de uma certa quantia de dinheiro, no caso, em um banco. Esse valor que você está aplicando, por exemplo, na poupança, a gente chama de capital. No caso, será o seu capital inicial. Bom, você deseja deixar esse dinheiro lá aplicado por um determinado tempo. Tempo é uma grandeza e muito importante dentro da matemática financeira. O que acontece? Na verdade, o que você fez, você emprestou o seu dinheiro para o banco. E o banco pegou esse dinheiro e fez outras aplicações que ele costuma fazer, empréstimos e por aí vai. O que acontece? Quando você quiser o seu dinheiro de volta, você irá receber o quê? Você irá receber o seu capital inicial que você investiu, mais uma determinada quantia que a gente chama de juros. Esses juros aí, pessoal, nada mais é do que uma compensação por você ter ficado sem esse dinheiro por esse tempo aí. E esses juros aí, ele é calculado de acordo com uma taxa. Taxa também é uma grandeza e muito importante dentro da matemática financeira. Então, o que acontece? Na hora do resgate, você está recebendo o seu capital inicial mais os juros por ter deixado o dinheiro aplicado no banco. A soma capital mais juros, a gente chama de montante. Beleza? Pessoal, vamos ver agora a mecânica, ou seja, como é que funciona os juros simples. Ok? Vem comigo aqui. Olha só, vamos ver esse exemplo. Diz o seguinte: Maria Luísa emprestou R$ 1.000 a Roberta por 3 anos. Durante esse período, a taxa de juros simples, olha só, juros simples, aplicada foi de 10% ao ano. Aí vem a pergunta: qual é o montante desse empréstimo ao final de 3 anos? Pessoal, primeiramente, vamos identificar aqui as grandezas principais. Nós temos aqui R$ 1.000 como sendo o capital inicial, foi o valor que a Maria Luísa emprestou a Roberta. Tudo bem? Então, R$ 1.000. O período que ficará o empréstimo é de 3 anos, ou seja, o tempo aqui de 3 anos. Beleza? O juro aplicado será de juros simples, beleza? E nós temos ainda o seguinte, ó, que a taxa aplicada é de 10% ao ano. Pessoal, taxa, normalmente a gente coloca com a letra I, tá? E a taxa é de 10%, olha só, ao ano. Muito importante aqui é o seguinte, que o tempo, no caso aqui que está colocado em anos, ele deve concordar com a taxa. Nós temos aqui a taxa 10% ao ano. Então, está concordando sem problema algum. Agora, o que acontece? Ó, no final do primeiro ano, o que a Maria Luísa tem no caso, Ela emprestou os R$ 1.000 iniciais, tudo bem? Só que ela terá um direito mais a um juro. A taxa aqui, pessoal, é de 10%. Lembra que 10% em formato decimal é 0,1. Mas também nós poderíamos colocar em formato fracionário, que é 10 sobre 100. Concordam comigo? Então, olha só, será R$ 1.000 mais 10%, tá aqui a taxa, sobre o capital inicial, que no caso é de R$ 1.000. Bom, nós poderíamos simplificar aqui, ó, 1, 0, 2 zeros, 1, 0, 2 zeros. O que sobrou ali?
nós vamos ter, então, os R$1.000, tá? Mas sobrou aqui, ó, R$100, ou seja, R$1.100. Pessoal, então, ao final do primeiro ano, o que a Maria Luísa tem direito a receber é de R$1.100. Agora, olha só o que acontece. Ao final do segundo ano, é bastante importante você entender essa mecânica aqui dos juros simples, tá? Ao final do segundo ano, olha só. A Maria Luísa, no caso, ela tinha R$1.100, tudo bem, R$1.100, só que ela irá receber agora a taxa de juros. Qual a taxa de juros? 10% do que, pessoal? 10% de 1.100? Não. 10% do capital inicial. Então, essa é a grande sacada, no caso, dos juros simples. A taxa, ela sempre irá incidir sobre o capital inicial, o capital aplicado. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, 10% de R$1.000. Ou seja, nós vamos ter os R$1.100, tá? Mais aqui, ó, cortando 2 zeros, 10 vezes 10 é 100, mais R$100 de juros. Nesse caso, 1.100 mais 100, R$1.200 ao final do segundo ano. Mais uma só, olha só. Nós temos aqui ao final do terceiro ano, então, o que nós vamos ter? Olha só, ela possui nesse momento R$1.200. Vamos colocar aqui, ó. R$1.200. Não precisa colocar a vírgula ali. Mais 10%, que serão os juros, né? A taxa de juros. 10% é a taxa sobre, novamente, né, pessoal? É sempre sobre o capital inicial. Isso aqui é juros simples. É capitalização simples. Então, nós vamos ter aqui 10% sobre os R$1.000. Novamente, poderemos aqui fazer o cancelamento. 10 vezes 10 é 100, ou seja, nós teremos os R$1.200, mais 10 vezes 10 é 100. Então, teremos R$1.300 para receber, tá? Como a pergunta aqui, ó, qual é o montante desse empréstimo ao final de 3 anos? Pessoal, montante é sempre o capital mais os juros que foram recebidos. Nesse caso aqui, nós teremos o seguinte, ó. Então, o montante será o capital inicial, que foi de R$1.000, mais os juros recebidos. Foi de R$100 a cada ano, ou seja, mais R$300 pelo período de 3 anos. Então, o montante final é de, vamos colocar aqui, ó, R$1.300, ok? Então, pessoal, percebam o seguinte. Os juros ali, eles são calculados de acordo com uma taxa, e essa taxa, ela sempre irá incidir sobre o capital inicial, o valor que foi emprestado, o valor que foi empregado. Beleza? Essa é a grande ideia e grande sacada do juros simples. A taxa sempre irá incidir sobre o capital inicial. Beleza? Outra informação aqui bem importante, ó. A taxa e o tempo, no caso, o período da aplicação, o período do empréstimo, eles devem sempre concordar na unidade. Como assim, Ferreto? Olha só. Se nós temos ali, por exemplo, o tempo aplicado em anos, a nossa taxa deverá ser tantos por cento ao ano. Se nós temos o tempo ali de aplicação em meses, a taxa a ser utilizada deve ser, no caso, a taxa tantos por cento ao mês. Beleza? Então, a taxa deve sempre concordar com o tempo. Ok? Vem comigo aqui. Agora, olha só o que diz aqui, ó. De modo geral, podemos dizer que quando um capital C é aplicado durante T unidades de tempo, T meses, T anos, T semestres, e uma taxa I de juros por unidade de tempo, né? Na mesma unidade, em meses, anos, semestres e por aí vai, tá? Essa taxa
incide apenas sobre o capital inicial, os juros J, eles são chamados de juros simples. Então, pessoal, foi o que eu comentei, né? Quando a taxa aqui, ó, ela incidir apenas sobre o capital inicial, os juros calculados, eles são chamados de juros simples. Beleza? Esses juros, ao final da aplicação, são calculados por, e nós temos essa fórmula aqui para facilitar a nossa vida. Olha só, o juro é calculado como sendo capital vezes a taxa vezes o tempo. Por exemplo, na situação anterior, como é que a gente faz para calcular os juros? Olha só, os juros, então, é o quê? O capital, que no caso a Maria Luísa emprestou R$1.000, vezes a taxa, que foi de 10%, tá? No caso, 10% ao ano, e o tempo foi de 3 anos. Beleza? Nesse caso aqui, ó, poderíamos cancelar 2 zeros e 2 zeros. Nós vamos ter 10 vezes 10 é 100, vezes o 3 é 300. Ou seja, os juros recebidos pela Maria Luísa, pelo empréstimo de R$1.000 que ela fez à Roberta, serão de R$300. Ou seja, o que a Maria Luísa deverá receber será um montante, que é o capital aplicado, que foi de R$1.000, mais os juros, que são de R$300. Ou seja, o montante será 1.000 mais 300, R$1.300. Ok? Beleza, então, pessoal, vamos fazer agora 2 exemplos bem simples, tá? Para você ficar um pouco mais familiarizado com a ideia dos juros simples. Lembrando que nós temos aí diversas questões que envolvem juros simples na nossa lista de questões que eu forneci para vocês. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos a esse primeiro exemplo. Diz o seguinte: qual é o juros simples? Tá? Então, nossa pergunta aqui é para nós calcularmos os juros, tudo bem? Produzido por um capital de, olha só, capital de R$1.200, vamos colocar aqui, beleza? Aplicado durante, olha só, o tempo, 1 ano e meio, a taxa de 4% ao mês. Pessoal, olha só, a taxa, nós temos aqui, ó, 4% ao mês, tudo bem? E o tempo aqui no caso, o tempo é de 1 ano e meio. Pessoal, 1 ano e meio, pensando em meses, são 18 meses. Beleza? Então, agora a situação é a seguinte. Como nós queremos saber os juros, a gente pode ir diretamente para a fórmula, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. É o tal do CIT, tá? Então, olha só, os juros serão dados por capital, que é de R$1.200, vezes a taxa, que é de 4%, olha só, vou utilizar aqui o formato fracionário, tá? 4% ao mês, né? Enquanto que o tempo aqui é de 18 meses. Tudo bem? Então, pessoal, nesse momento, ó, poderíamos cancelar aqui, e nós vamos ter, então, o seguinte, ó, os juros serão dados por 12 vezes o 4 vezes o 18. 12 vezes 4 é 48, e 48 vezes o 18, vamos colocar aqui, ó, 48, vamos multiplicar por 18. Quanto é que dá isso daqui? 8 vezes 8 é 64, foi 6. 4 vezes 8 é 32, com mais 6 é 38. Agora, 1 vezes 48, teremos o 48, ou seja, 4. 8 e 8 é 16, foi 1. 4 mais 4, 8. Ou seja, os juros aqui, pessoal, são de R$ 864. Tudo bem? Agora, preste atenção na seguinte situação. Eu utilizei aqui, ó, a taxa como sendo 4% ao mês e o tempo 18 meses. Beleza? Mas olha só, como aqui nós temos a informação de 1 ano e meio,
eu poderia ter pensado o seguinte, ó, o tempo é 1 ano e meio, ou seja, 1,5 ano, tá? E a nossa taxa aqui, ó, são de 4% ao mês. Pessoal, como o ano possui 12 meses, eu poderia fazer assim, ó, 12 vezes 4%, teremos 48% ao ano. Então, dessa forma aqui, o que nós poderíamos fazer? Ó? Nós teríamos que os juros seriam dados pelo capital, que é de R$ 1.200, vezes a taxa, que é de 48% ao ano, tudo bem, 48%, vezes o tempo, que é de 1 ano e meio. Então, nós temos aqui a situação da taxa e o tempo também concordarem, só que aqui agora nós estamos utilizando o ano como sendo o tempo base. Pessoal, calculando aqui, os juros encontrados, claro que seriam também R$ 864. Beleza? Então, pessoal, é muito importante que a taxa ela esteja sempre combinando com o tempo, tá? Se nós tivermos uma taxa ali sendo expressa tantos por cento ao mês, o teu tempo deve estar em meses. Se for uma taxa tantos por cento ao ano, o tempo deve estar em anos. Beleza? Isso aí está bem claro para vocês, né? Agora tem uma outra situação aqui que eu vou falar, que ela serve unicamente para juros simples. Na próxima aula nós veremos juros compostos e o que eu vou falar agora não serve para juros compostos. Olha só, bem importante. Em juros simples, ou também conhecido como capitalização simples, o que acontece? 1% ao mês é a mesma coisa que 12% ao ano. Por exemplo, um juro de 24% ao ano, tá? Se eu dividir em 12 meses, 24 dividido por 12, nós teremos 2% ao mês. Essa simples transformação aí, ela serve para juros simples, mas não para juros compostos. Beleza? Vamos ver agora mais um exemplo sobre juros simples. Vem comigo aqui. Olha esse exemplo que diz o seguinte. Em quanto tempo... Então, a pergunta aqui é o nosso tempo. Se pode duplicar um capital aplicado a juros simples a taxa de 1% ao dia. Pessoal, se a nossa taxa aqui, ó, a gente colocar ela como sendo, não é 1%, é 0,1%, né? 0,1% ao dia, calculando aqui o tempo, a resposta, no caso, automaticamente será dado em dias. Se a nossa taxa tivesse ao mês, o tempo que sairia nas contas, o resultado, ele seria meses. Tudo bem? Agora é o seguinte, ó. Em quanto tempo se pode duplicar um capital no caso aplicado? Significa, então, que o montante, o valor final, né, será o quê? Será o capital investido mais os juros. Para dobrar o valor do capital investido, o que significa? Que os juros aqui, ó, eles devem ser exatamente igual ao capital inicial. Ou seja, o montante será, então, capital mais o capital, tudo bem? O montante será 2 vezes o capital investido, ou seja, nós dobramos, então, o valor aplicado. Então, a nossa ideia aqui é que os juros eles sejam exatamente iguais ao valor do capital inicial. Então, nós vamos ter o seguinte, olha só. Como a gente sabe, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros, então, devem ser exatamente igual ao capital. Vamos colocar aqui, ó, capital é igual a capital vezes a taxa, que é de 0,1% ao dia. Nós vamos ter aqui vezes o tempo que nós queremos descobrir. Bom, pessoal, como nós temos aqui multiplicação, esse C aqui poderia descer dividindo e nós iríamos cancelar. Ou seja, nós teríamos, então, o seguinte. Nós teríamos, então, que 0,1 sobre 100 vezes o T, ficou exatamente como cancelou aqui, ficamos 1 e 1, ou seja, ficamos com o valor 1. Agora, o que acontece?
esse 100 ele passa multiplicando 1. E nós vamos ter, então, que 0,1 vezes o t é igual a 100. 0,1, pessoal, é a mesma coisa que 1/10 em formato fracionário. Concorda comigo? Isso aqui é igual a 100. Ou seja, esse 10 que está dividindo, ele passa multiplicando aquele 100. E nós vamos ter, então, que o tempo é igual a 10 vezes 100, o tempo é 1000. Agora, preste atenção no que eu falei lá no começo. Ó. Se a taxa aqui ó, ela está ao dia, o tempo, a resposta, virá em dias. Então, nesse caso, o tempo aqui são 1000 dias. Beleza? Beleza, pessoal. Agora, para encerrarmos a aula, vamos ver como é que funciona graficamente a situação da capitalização simples, ou seja, dos juros simples. Ok? Vem comigo aqui. Então, vamos lá. Gráfico dos juros simples. Olha esse exemplo aqui que diz o seguinte. Imagine uma taxa de juros simples de 6% ao mês aplicada sobre um capital de R$500. Então, o que nós temos aqui ó, é uma taxa de 6% ao mês, tá? Enquanto que o capital é um valor de R$500. Beleza? Então, olha só o que acontece. Se nós formos calcular os juros, vamos pensar o seguinte, ó. Juros simples, no caso, é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nesse caso, os juros serão R$500 vezes a taxa, que é de 6%, tá? Formato fracionário. Pode ser utilizado o formato decimal aqui, que seria 0,06, sem problema algum, tá? E vezes o tempo. Vamos pensar o que acontece com os juros apenas na aplicação de um mês, tá? A taxa está em meses, o tempo, então, um mês. Nesse caso, como nós temos a multiplicação, então a gente já está acostumado aqui, ó, cancelar, e nós vamos ter, então, que os juros, olha só, 5 vezes o 6 dá 30, vezes apenas um mês, ou seja, juros de R$30. Ok? Então, olha só, pessoal, nós temos aí o juro calculado no período de um mês, R$30. Se nós quisermos saber os juros acumulados após 2 meses, nós colocaremos ali o valor 2. E o resultado, então, será de R$60. Após 3 meses, R$90. 4 meses, R$120. Então, isso aí é dando origem a uma progressão aritmética. Tudo bem? Então, já fica bem claro aí que você pode tratar o cálculo de juros simples sempre pensando numa progressão aritmética, onde a razão nada mais é do que os juros dessa aplicação. Tudo bem? Agora, graficamente, olha só o que nós temos ali. O valor inicial é um valor de R$500. Após o período de um mês, nós ganhamos R$30. Ou seja, nós chegamos a um valor ali de R$530. Ou seja, o montante após um mês, R$530. Após 2 períodos, no caso, 2 meses, nós ganharemos R$60. Ou seja, mais R$30 e chegaremos ali a R$560. Após 3 meses, R$590. Após 4 meses, R$620 e por aí vai. Reparem que graficamente ali, ó, comparando o montante em relação ao tempo, nós temos o gráfico sendo formado por uma reta, como você está vendo aí. Tudo bem? Então, pessoal, graficamente, os juros simples, ele é representado por uma função do primeiro grau, tá? Ou seja, graficamente uma reta. Ok? Pessoal, um abração, bons estudos e nós nos vemos aí nos próximos vídeos, ok? Até mais!